Quero que você abra lá em Filipenses. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, marcante em nossas vidas, e sempre nos instruirá a seguir confiando em Deus. E não há quem não tenha exemplos na própria Bíblia. Deus é tão maravilhoso que Ele destina o teu povo, né, e deixa tudo escrito, exemplos. O próprio Jesus passa por situações mostrando que nós também passaríamos e que nós também devemos confiar, continuar confiando, independente do que aconteça. O abrigo está em Deus. Por isso que sempre a palavra de Deus vai nos instruir sobre isso, do nosso posicionamento, das nossas atitudes, porque o próprio Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas nos manter firmes, abrigados em Deus. Portanto, aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, é um texto tão direto, um texto muito claro para nós, e parece que foi escrito para esses dias. Mas olha a carta que Paulo manda aos irmãos, e aqui no capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma. Que ele já descarta tudo, né? Mas minha vida está acontecendo, mas está acontecendo aquilo, mais. Não, ele já fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Parece fácil, não é, mas é possível. Por isso que ele fala: não ande ansioso por coisa alguma. Não vai adiantar nada. E ele fala assim: mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E aí ele fala no versículo 7, olha, se eu nutrir a minha vida da ansiedade, eu não vou resolver nada. Vou falar durante o sermão, não vou resolver problema nenhum. Nós só vamos potencializar o problema, né? Mas ele fala, olha, por nada, porque agora nós não somos órfãos abandonados, é uma vida diferente. Nós temos aonde correr, nós temos onde nos abrigar, nós temos aonde segurar, estarmos firmados. E ele fala assim, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Não adianta você tentar entender, porque não vai. Aí é pior. Ele fala, a paz de Deus que excede todo o entendimento, toda a ciência, todo o conhecimento, excede tudo, não dá para entender. Fala que guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meu Deus, quando eu leio esse texto aqui, eu falo, Jesus, tem que começar do zero. Me ajuda a começar do zero, tudo de novo, né? Mas aí eu fiquei pensando, será que não é tão inteligente? Será que não é a melhor saída para todos nós? Ter a mente e o coração guardados em Deus? Será que isso é possível? Será que isso realmente é viável? Ter a mente e o coração guardados em Deus? E o que Paulo diz que é em todas as circunstâncias, tudo, não adianta você se preocupar ou ter o coração atribulado. E aí hoje os meninos vêm e cantam esse hino, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. É um cântico em que foi o profeta Abacuque que disse isso, porque o momento era um momento de fome, de seca, de tanta coisa difícil. E para quem é agricultor e vive e precisa que a planta floresça, tem que ter tempo para florescer, para nascer, para depois você comer. Não é plantou hoje, come amanhã, não dá.
Mas ele fala, e se você não tiver nem semente para plantar? Nem semente não tem. Então você não está nem correndo riscos para que a planta nasça ou não, porque você não tem nem semente para plantar. Então parece que é certeza que não haverá colheita, porque nem semente eu tenho para plantar. Mas Abacuque, que é um profeta, ele fala, mas todavia, alegre-se, porque Deus faz florescer até onde não há semente. Os pássaros vão trazer a semente, vão lançar lá e vai nascer, como nascem tantas coisas. Eu lembro muito bem quando eu era criança, os quintais eram todos de terra, né? Agora já cheguei na idade do saudosismo, né, gente? Eu lembro muito bem, muita terra a gente tinha nos quintais, nos terrenos, terreiros, tantas coisas que as pessoas falavam. E era muito comum nós encontrarmos, por exemplo, tomate. Tomate encontrava. Você ia no mato, às vezes achava tomate. E muitas vezes eu vi a meninada chegar, pegar e comer aquele tomate. Quem plantou? Quem trouxe? Lógico que depois chegava na escola, perguntava, os professores explicavam, não, esses são os pássaros que fazem a disseminação das sementes, mas ninguém plantou. Por isso que quando Abacuque fala, olha, mesmo que não tenha semente, que nada esteja florescendo, se alegre, porque Deus nos surpreende, tá bom? Por isso que eu quero ministrar nessa manhã, quanto mais eu conheço, mais eu confio, e a resposta ou complemento é no Senhor. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio. Se eu não confio é porque eu não conheço. Se eu a cada dia recuo em confiar, é porque eu estou me afastando dele. Mas quanto mais eu conheço, mais eu confio. E tem um texto que é um jargão nessa mensagem, que é em Jó. Sempre quando vamos falar de pessoas que vão até os últimos limites, o Jó é um exemplo claro para nós. Mas Jó chega lá no finalzinho dos capítulos, no capítulo 42 já de Jó, no versículo 5, aí Jó vai concluir todo aquele sofrimento. Se você lê aquilo lá, você fala, meu Deus, que situação é essa? Muito antes eu desistiria. Mas quando Jó vai concluir tudo, ele fala assim, olha, antes eu conhecia ele de ouvir falar, conhecia Deus que as pessoas falavam nele. Ele fala, mas agora eu passei por isso, eu conheço de andar com ele, né? Agora eu conheço de estar na presença dele. E os meninos até colocaram ali, ele fala assim, ó, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito. E ele fala, mas agora os meus olhos te viram. É diferente. Ele fala, olha, os meus ouvidos ouviram falar dele, mas agora eu o vi, eu conheço, eu sei como é andar com ele. Por isso que ele, quando as pessoas falam, desiste olha, desiste da tua vida, amaldiçoa teu Deus e morre, a própria mulher disse isso para ele, e ele fala, não, você fala isso como uma louca, porque quanto mais eu conheço, mais eu confio. E é esse caminho que Deus quer que nós trilhamos, conhecer mais a Ele, conhecer mais a palavra, entender que Ele é um Deus bom, maravilhoso, zeloso, entender que nós não servimos um Deus relaxado, ou um Deus que é por alguns momentos estanque na nossa vida, porque há situações que são estanques, pessoas que fazem promessas, pessoas que fazem juramentos, quando está numa situação difícil. O relacionamento com Deus não é esse, o relacionamento com Deus é contínuo. Por isso, quanto mais eu o conheço, mais eu creio, mais eu confio, mais eu me entrego, mais eu me aproximo, mais eu preciso dele. Por isso que aí fica viável, quando a gente lê aqui em Filipenses, quando Paulo fala, olha, não fique ansiosos, não mantenha o seu coração em Deus, porque isso é possível, e esse é o ensinamento que Paulo está dando à igreja, para todos nós, que é possível confiar em Deus. Sabe que uma das coisas que eu nunca gostaria de ouvir,
Está num avião, lá em altura, no voo, e o piloto soltar um áudio e falar assim: nós perdemos todos os controles. Aí a casa caiu e o avião está caindo também. Perdeu o controle. Não dá. Ele vai fazer o que for lá, perdeu o controle do avião. Tripulação, apertem o cinto, porque nós perdemos todo o controle da aeronave. Meu Deus, aí é choro, é grito, meu Deus. Até o ateu fala: Deus, nos ajuda, e vai. Eu estava pensando, como que alguém pode pilotar sem ter o controle? Será que dá para pilotar sem ter o controle? Quando eu era criança, eu tinha uma bicicleta muito velha, e na época a gente que desmontava tudo, né? A meninada mexia, desmontava, montava e tirava tal. E eu lembro bem que nós desmontamos um dia a bicicleta para pintar, eu e meus amigos, várias bicicletas velhas. E aí nós montamos, legal, vamos andar, vamos. Aí quando estava numa descida muito brusca que tem perto de casa, a bicicleta saiu o guidão. Minha bicicleta fez assim, ó. Você imagina, né? Mas levei um tombo, saí todo ralado. Aí quando cheguei em casa, minha mãe falou: então agora você vai para o chuveiro. Mãe, estou todo ralado, vai para o chuveiro. Porque perde o controle. Como que eu posso pilotar sem ter o controle? Eu não tenho controle de nada. Então, se eu for conduzir a minha vida sem ter controle, isso vai me levar a uma ansiedade, a uma preocupação, ao desespero. Porque eu não tenho controle, como que eu vou controlar? É como se eu estivesse nessa aeronave e o piloto fala: perdemos o controle de tudo, agora só Deus. Ou para voltar o controle para alguma coisa, mas nós não podemos fazer mais nada. Nós temos que admitir de uma vez por todas que nós não temos controle de nada. Não temos. Não dá para definir o que eu vou fazer amanhã, porque eu não posso, pode ser que eu não passe dessa noite. Não dá para eu definir o que eu vou com certeza tomar atitude amanhã. Lógico que você tem os seus planos, nós temos os nossos projetos, mas não sabemos se eles se cumprirão ou não, porque tem coisas que surgem em nós, somos pegos de surpresa. Se eu não tenho controle, como que eu posso controlar? E aí leva a uma angústia danada, porque estou em queda livre, não tenho controle, não sei o que fazer, e aí a minha vida vai ser uma ansiedade total, porque as coisas começam a explodir, problema aqui, problemas lá, problemas, e eu não tenho como resolver nada, e aí a ansiedade vai realmente tomar a nossa vida, e a ansiedade é nociva, viu, irmãos? Ela não resolve problema nenhum. Você pode ficar noites e noites acordado, não vai resolver nada. Ela nos torna totalmente improdutivos, porque você vive em função daquilo, do desgaste, a um mal-estar emocional, você perde as forças, e muitos perdem até a vontade de viver, e só potencializam os problemas, porque ninguém tem um só, temos vários. É só isso que acontece nas nossas vidas. Pastor, que palavra para me deixar para baixo? Não, porque isso é quem anda sem Deus. Não é o nosso caso. O nosso caso é que a nossa vida está naquele que tem controle de todas as coisas. Não é só da aeronave, é também do vento, é também da força gravitacional, porque se está caindo o avião, Deus fala: não tem mais força da gravidade, aí o avião flutua, começa a flutuar e vai caindo como uma pena, até chegar ao solo em terra firme, porque Ele tem controle de todas as coisas. E isso é tão bom. Quando a gente lê lá em João, e eu quero que você abra aí esse texto, veio na minha mente aqui esse texto, ó, João, no capítulo 10, olha como isso é tão importante. João capítulo 10, no versículo 14,
Jesus fala assim, ó, João capítulo 10, versículo 14. Presta muita atenção nessa palavra, olha lá. Jesus fala: eu sou o bom pastor. E ele fala: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. E Jesus fala que as ovelhas conhecem, e ele conhece todas as ovelhas. Sabe que quando eu li esse texto, o pastor, qual a função do pastor de ovelhas? Não é comum na época, né? Na nossa época, na nossa cultura, mas o pastor de ovelhas lá do campo, a sua função, ela se divide em prover alimentação para o rebanho. O pastor, ele tem nas suas funções prover abrigo para o rebanho. Se vem uma chuva, uma tempestade, vamos recolher o rebanho para um local seguro. E ele provê todas as necessidades, desde as necessidades mais básicas até aquelas enquanto a ovelha está em perigo. Quando o próprio Jesus disse que o bom pastor, ele deixa 99 ovelhas guardadas, abrigadas, ele vai atrás de uma que está perdida. Função do pastor de ovelhas é proteger a todo custo, e ele defende dos inimigos, dos perigos, dos buracos, enfim, de tudo. Essa é a função, ou são as funções do pastor. Ele guia todo o rebanho, ora para ir para o local em que há pastos verdejantes, ora para voltar para um local seguro. A ovelha, ela é conduzida e ele mostra o caminho quando ela está confusa. Algumas se perdem do rebanho e vai para lá, a outra fica perdida, e o pastor vai lá e vai tangendo e vai levando para que elas se orientem, para que ela também vá para o local certo. E a função do pastor também é corrigir qualquer dificuldade. Tudo que a ovelha está passando, ele vai lá e corrige as ovelhas. Amém? Você quer ser conduzido por Deus? Sabe o que tem que fazer nessa noite? Ou nessa manhã, né? Noite. É entregar a nossa vida nas mãos de Deus, deixar Ele agir no nosso coração, na nossa mente. É ter isso mesmo. Espera aí, Deus não perdeu o controle, não. Ele está no controle de todas as coisas. E para explicar melhor para vocês, eu quero que você abra lá em Salmo 23. Salmo 23. Davi foi um dos reis mais importantes de Israel. É tanto que quando a gente vai lá, tem aquele local que eles deixaram destinado, que é o túmulo de Davi. Tem lá um local que as pessoas visitam, e até hoje eles entendem que foi um dos reis mais importantes para toda a história, por causa da entrega nas mãos de Deus, não por causa da habilidade de Davi, não. Mas olha só como esse homem, que quando ele foi escolhido para rei, Deus falou: eu não vejo como o homem vê, porque não tinha características de um rei, ele não tinha uma estatura, tanta coisa para ser um rei, não. Mas Deus o escolheu. E Davi teve muitos problemas. Foi um homem que pecou contra Deus, foi um homem que tramou contra pessoas para matar, para tantas coisas que desagradou a Deus, mas jamais se distanciou de Deus. Só que todas as atitudes que ele tinha, algo acontecia, porque sim, estímulo e resposta, as consequências vinham sobre ele. E aí, a maior preocupação de um rei é ele perder o reinado. A maior preocupação de um rei é alguém se levantar contra ele e gerar um tumulto, uma revolução, uma revolta. Todo rei se preocupa com isso. Imagina quando isso acontece na própria casa. O contexto desse salmo, Davi está vivendo
a perseguição do próprio filho, Absalão. Absalão começa a levantar rumores e fala: olha, o rei Davi não merece, o rei Davi não é um rei que merece conduzir o povo. E ele começa a levantar pessoas do próprio reinado para ir contra Davi, e ele cria todo aquele tumulto ao ponto do rei ter que fugir. Davi tem que fugir, se esconder, porque é lógico, ele não vai matar o próprio filho. E aí a situação, ele fica encurralado. Já pensou? Você ter o próprio filho lutando contra você, e você fala: o amor é tanto, não vou matar, destruir o meu filho. E ele foge, se esconde. Tem tantos salmos assim. Mas quando ele escreve o Salmo 23, nesse contexto todo, é alguém que podia estar num estresse total, se revoltar com Deus e fazer e acontecer. Mas aí vem o Salmo 23, e o Salmo 23 não é diferente. Ele começa falando de um Senhor que é o pastor. É um Senhor. Quando nós falamos de Senhor, já dá uma conotação de uma integridade, de experiência, de cuidado, já dá isso. As os pais mais antigos falam: olha, chama de Senhor, é Senhor, é Senhor. Hoje é o contrário, né? Você chega num velhinho e fala: Senhor, chama de Senhor não, né? Mas ele começa o salmo falando que é Senhor e é pastor. Ele começa falando esse salmo, e ele começa falando que mesmo nos momentos mais difíceis, o abrigo não mudou, a presença de Deus não mudou. Meu filho se levantou contra mim, muitos que estavam ao lado dele se levantam contra ele. Ele tem que sair do trono e fugir, para não ter atitudes mais danosas, e ele sabe que é consequência de atos pecaminosos. Mas mesmo assim ele fala que mesmo na fuga, Deus estava com ele. Mesmo no local em que ele permanece, Deus está com ele. E aí ele escreve o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará, nas versões mais comuns. E ele fala: e ele me faz repousar em verdes pastos, em águas tranquilas. Meu Deus, o camarada está sendo perseguido pelo filho, está se levantando, está perdendo o reinado, está fugindo, está acuado. O rei que é tão poderoso, o rei que é tão forte, o rei que é tão famoso, agora está fugindo. E ele fala: olha, Deus está me conduzindo a pastos verdejantes. Como ele consegue ter paz no momento desse? E aí eu começo a ler esse texto e falo: por que Davi não ficou ansioso, não perdeu noite de sono, não foi no médico pedir um remédio? Por que ele não ficou desesperado? Talvez ele tenha chorado muito, ficado, mas aonde ele arrumou força para escrever que Deus continuava sendo o pastor dele, que Deus continuava conduzindo por lugares bons? Como ele pode ter forças e argumentos para escrever que Deus continuava cuidando dele? Aleluia! Talvez a resposta é porque ele conhecia tanto a Deus, que a confiança toda estava depositada em Deus. Não importa se vai perder o reinado, não importa se tem que lutar contra o filho e tantos próximos, e morrer e matar, não importa. O importante é que toda essa jornada fez com que ele conhecesse a Deus, e mesmo nas situações que oscilam, que mudam, que se alternam tanto entre alegrias e choros, entre dias de festas e de tantas tristezas, mas Deus continuava o conduzindo para pastos verdejantes, para águas tranquilas. E ele consegue falar que a alma dele está guardada em Deus, porque ele fala: refrigera a minha alma. Meu Deus, sabe que a ansiedade, essa preocupação, eu não tenho controle de nada, e eu que estou conduzindo minha vida,
Isso só denota que nós precisamos muito mais de Deus do que nós já sabemos, do que conhecemos. Isso só revela a nossa fragilidade em conhecer a Deus. Talvez estejamos na fase que Jó falou: eu conheço só de ouvir falar, eu conheço ele de ouvir falar, porque ouvir falar dele é muito superficial, é muito pouco ainda. Porque eu ouço falar que ele faz as pessoas vencerem a luta com a enfermidade. Eu escuto pessoas falarem que ele é bom, que ele é maravilhoso, mas eu ainda não senti o sabor da vitória, do milagre, dessa bondade. Aleluia! Talvez eu esteja só na fase de ouvir falar, por isso que eu ainda estou tomado pela ansiedade, por isso que eu ainda tenho concepção que não tenho controle de nada, e eu que estou tentando controlar, mas estou perdido, estou em queda livre. Ah, Deus tem misericórdia nessa manhã, aleluia. E mostra a ausência de Deus. O pastor Diego costuma dizer que o pior do inferno não é a presença do capeta lá, mas é a ausência de Deus. A ausência de Deus, que hoje sim, todos os lugares Deus está, e Jesus tomou a chave e foi lá no inferno, sim, e a igreja bate nas portas do inferno, porque o inferno não prevalece contra a igreja. A Bíblia diz tudo isso. Mas vai chegar um tempo que Deus vai recolher todo o seu povo, todos nós como igreja seremos. Aí o diabo vai tomar conta de tudo, porque ele vai reinar sobre esse mundo, sobre o inferno e tantos outros que não querem a presença de Deus. E aí sim que será tão danoso, porque lá não terá a presença de Deus, porque Deus estará, aleluia, com o teu povo ali adorando e vivendo eternamente. Por isso que nessa manhã, olha, ouça essa palavra: quanto mais eu conhecer a Deus, mas eu vou confiar. Eu posso até orar pedindo a Deus que reforce a minha fé, fortalece a minha fé. E o Espírito Santo nessa manhã está disposto a nos conduzir para aprender mais de Deus, aleluia, para ver mais como Ele age, como Ele cuida, como Ele verdadeiramente é o pastor. Quando eu leio a palavra de Deus, eu fico percebendo os detalhes. Jesus não falou: eu sou o pastor das ovelhas, as ovelhas conhecem. Jesus fala que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Só que tem um dia que um homem chegou a Jesus e falou: bom mestre. E ele falou: por que me chamas bom? Bom é meu Pai que estás no céu. Por que Jesus naquele dia não aceitou o título de bom para aquele homem, mas para o teu povo Ele fala: eu sou o bom pastor? Porque o cuidado de Deus é para aquele que tem Deus. O agir de Deus não é para todo mundo e para qualquer um. O agir de Deus é para aquele que entrega o controle nas mãos dele e deixa Deus conduzir. Pensa que Deus não nos conhece nas nossas fragilidades? Ele sabe, Ele conhece. E Ele conhecia Davi também. Por isso que Davi estava lá pagando o preço do pecado, dos erros, das falhas. Mas Davi, ele consegue sentir a presença de Deus. Se você está vivendo momentos que eu sinto tanto a presença de Deus, mas tem hora que eu estou tão vazio, tem hora que eu estou tão distante, tem hora que parece que Ele se foi, porque a situação está mudando, o que é externo está mudando o que está dentro do teu coração, da sua vida, traz dúvida. Mas quando Deus fala que Davi é um homem de acordo com o coração dele, é que Davi é um homem que permite Deus mudar o coração, a mente. Não é um homem que tem habilidades, não é um homem preparado para a guerra, não era um jovem bonito, formoso para ser rei, mas era um jovem que permitia Deus agir, que permitia Deus ensinar, desde os pequenos detalhes. No momento em que ele é pastor de ovelhas, Davi está lá, e ele fala: olha, chegou um leão, chegou um urso para pegar as
ovelhas. Mas eu fui lá e despedacei, porque Deus me deu estratégia, Deus me conduziu. Não há um jovem que possa destroçar um leão e um urso, se não for no controle de Deus. Deus não quer buscar pessoas competentes, sábias, poderosas. Não seja que seja mais sábia que Deus, não há. Deus quer pessoas que se entregam, que deixa Ele conduzir. Aí Deus sabe que pode pôr como rei, como governador, que o coração não muda. Vocês já perceberam que a Bíblia traz tanto isso? Quando a gente vê a vida de José, José ora é escravo, ora ele está preso, é governador, mas não muda. É um homem cheio da presença de Deus. Eu não sei que sentido essa palavra faz para você nessa manhã, mas eu tenho uma certeza nela. Deus não está se agradando das nossas ansiedades, preocupações, uma qualidade péssima de vida, mas Deus quer tratar conosco nessa manhã. Deus quer agir no nosso coração para que a gente tenha paz. Deus quer trabalhar na nossa mente, aleluia, para a gente respirar fundo e não precisar buscar filosofias, estratégias de respiração, de concentração, de técnicas, para você buscar o controle da sua vida, para buscar, conta até 10, conta até 20, conta até 1000, e tem hora que dá vontade de ficar contando a vida toda. O que Deus quer nessa manhã, aleluia, é que nós possamos abrir o nosso coração, para que Ele possa entrar e agir, aleluia. Nós viemos aqui nesta manhã, e nos deparamos com o bom pastor, aleluia. Naquele dia Jesus fala para aquele jovem: não me chame bom, porque aquele jovem não tinha nada com Jesus, ele não conhecia Jesus, e na verdade o coração dele estava fechado na riqueza, nas posses, nas propriedades, o coração estava trancado, e Jesus não quer saber de posse, de bens, de posições, Ele não quer saber nada disso. Ele quer o coração aberto, para que Ele possa agir, para que Ele possa habitar na nossa vida, aleluia. Por isso que para aquele jovem Ele fala: não me chame bom, mas nessa manhã, para nós que somos povo de Deus, Ele diz: eu sou o bom pastor, aleluia. Ele é o nosso bom pastor, aleluia, e Ele deu literalmente a vida por cada um de nós, aleluia. Se Ele é o nosso pastor, se apropria dessa palavra, não adianta, viu, irmãos, abrir o Salmo 23 lá na sala, põe aquela estante bonita, uma Bíblia linda, Salmo 23, e ele está lá naquela Bíblia, mas não está no meu coração, e ele está lá numa imagem, mas não está no meu coração, e ele está lá na igreja, Lírio dos Vales, mas não está no meu coração, não adianta nada. Esse salmo tem que estar no nosso coração, ele tem que fluir nos dias difíceis, naquele dia tão difícil, que nem as palavras saem, que o coração está apertado, aleluia. Ele tem que sair naqueles dias e declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluia. Ele tem que sair naqueles dias. Eu sinto que os ventos estão soprando, os momentos estão difíceis, mas eu sinto a presença dEle, eu sei que Ele está me conduzindo, eu estou meio perdido, eu estou indo para lá, para cá, não sei o caminho, mas Ele está me conduzindo, eu estou sentindo que Ele está me direcionando, e eu estou conseguindo ouvir a voz dEle, eu estou conseguindo, aleluia, sentir que Ele está no controle da minha vida, aleluia. Ele está no controle da minha vida. E eu quero que você entenda, eu não estou julgando aqui, falando: quem é ansioso não tem Deus. Não, essa palavra, ela primeiro acontece, para depois nós crermos. Isso aconteceu, Davi passou por isso, Jó passou por isso, e Paulo anunciou: irmãos,
Não sejam ansiosos, não seja. Deixa Deus agir no teu coração. Se está aqui é porque é possível. E aí o Salmo 23, para nós terminarmos, ele diz assim: restaura-me o vigor. Está arrebentado, está destruído. Com certeza, se você formular essa ideia, Davi foge, porque o filho está se rebelando contra ele, e o filho já preparou homens preparados, já conseguiu juntar muita gente. Vamos atrás do rei Davi, vamos matá-lo, vamos tomar o reino. Absalão vai ser o novo rei, vamos lá. E Absalão está, olha, o rei Davi traiu o povo, vamos até ele, vamos buscar onde ele está, busca esse rei fujão. Absalão está disposto a matar o próprio pai para tomar o reinado, e Davi foge, se esconde, e ele está lá. É lógico que nesse momento, Davi não está conversando, festejando, brincando. Esse momento, quando eu leio esse texto aqui, eu entendo que ele está numa caverna sozinho. Ele não está no trono de rei, com todas as belezas, com todas as frutas bonitas, mulheres dançando. Não é nesse cenário não. Esse cenário aqui, ele está fugindo, então ele está escondido, talvez numa caverna tão fria, escura, talvez numa caverna que há tantos buracos, para que não seja encontrado, e tenha que lutar com o próprio filho, aleluia. E ele consegue escrever: Deus restaura o meu vigor. Não, Davi, não, você não pode escrever isso, aleluia. Como que Deus restaura o seu vigor? O seu Deus te socorre nos momentos difíceis. Então eu tenho que conhecer esse Deus, eu preciso viver diante dele, porque a ansiedade está tomando o meu coração, porque a ansiedade está tomando a minha vida, está tirando as minhas forças, e eu preciso crer que Deus vai restaurar o meu vigor, e vai mudar a minha vida, aleluia. Sabe, o cara está naquela condição, e ele fala: essa caverna aqui não é o final da minha vida, é uma passagem histórica por aqui. Vou passar por aqui, e Deus vai renovar as minhas forças, Deus vai restaurar o meu vigor. Se ele fala que Deus vai restaurar, porque ele não tem mais vigor nenhum. Presta atenção, as forças esgotam, os momentos são adversos e difíceis, mas a certeza que Deus vai te renovar não pode acabar. A certeza que Deus está no controle, isso não pode faltar. A certeza de que Deus pode todas as coisas, isso não pode esgotar na minha vida, aleluia. Eu preciso, talvez Ele esteja me dando uma lição, talvez seja um aprendizado na minha vida, aleluia, só para eu conhecê-lo melhor, para confiar mais, aleluia. Mas eu tenho certeza, Ele tem o controle, Ele sabe pousar a aeronave, Ele sabe conduzir em segurança, porque Ele disse, e eu aceito, porque Jesus é o meu bom pastor, aleluia, e eu quero ser conduzido por Ele. Não aceito condução de outro, porque eu tenho o bom pastor na minha vida, e Ele pode me conduzir. E Ele fala assim: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar, ele está sendo perseguido para morrer. Se alguém falar: já sei onde está o rei Davi, está em tal caverna, vamos lá, vamos matá-lo. Ele fala: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque eu sou machão, não, porque eu vou lutar contra todos, não, porque tu estás comigo, está comigo, porque tu estás comigo. E aí ele fala, e Ele é o bom pastor. Estou perdido, estou desorientado, fui para o precipício, mas eu sinto que Ele já está me conduzindo, que Ele fala: a tua vara e o teu cajado me protegem. É aquele instrumento que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Quando a ovelha vai cair, ele pega e puxa com aquele instrumento, e toca na ovelha para saber a direção.
ele fala: eu estou perdido, mas já estou sentindo o toque de Deus na minha vida. Eu já estou sentindo que Ele já está me redirecionando. Eu já estou sentindo que Ele já está conduzindo a minha vida. Porque Davi fala: olha, dei mancada, eu pequei contra Deus, fiz tudo isso, estou passando essa consequência, mas eu sinto que Deus está agindo, aleluia, e eu tenho certeza que Ele é o meu bom pastor, aleluia. Você veio aqui nessa igreja de manhã, nesse domingo, e Deus te convida a conhecê-lo melhor, aleluia. Chega de conhecer, de ouvir falar de Deus, mas de andar com Ele, para que esse louvor flua no teu coração, para que verdadeiramente você creia e descanse. É possível ter paz, mesmo em meio à tribulação. É possível sentir a presença de Deus, mesmo em meio às dificuldades, os problemas, as provas, porque quem disse isso foi o próprio Jesus, o bom pastor. É Ele que cuida do seu povo, é Ele. E deixa eu falar uma coisa para você: se nós andarmos com Deus, nós nunca ouviremos Ele falar que perdeu o controle, porque todo poder foi lhe dado no céu e na terra, e Ele tem controle sobre todas as coisas.